Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Luiz Gonzaga Pereira, eu já emplaquei meus 69 anos de vida, mas na realidade são 32 anos de vida verdadeira, vida em abundância, porque há 32 anos que eu tive meu impacto com Jesus. E foi a partir daí que eu passei a ter a vida a qual Jesus quis para mim. Uma vida de santidade, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de atitudes cristãs e, acima de tudo, de um testemunho verdadeiro de que amo a minha igreja, de que amo Jesus e de que eu amo tudo aquilo que diz respeito ao sagrado. E hoje nós somos convidados a meditar sobre o Imaculado Coração de Maria, que ontem no sábado, é um dia que celebra-se a memória da Virgem Maria. E no domingo é o dia do Senhor. Comemoramos anteontem o dia do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, por ser o dia da sua morte, onde seu coração foi trespassado. E junto do coração dele trespassado, de Maria também foi, de uma forma espiritual e profunda, né? Ela desejaria estar no lugar dele, mas como é ele o Salvador, o determinado, o escolhido, ela simplesmente teve também o próprio coração traspassado por uma espada, profeticamente dita por Simeão, aos pés da cruz, e Jesus sobre a cruz. Jesus não sentiu a dor, porque ele já estava morto, era uma constatação da sua morte. Mas Maria sentiu toda a dor de ver o filho já morto, e a maldade, o pecado, a crudelidade do pecado levou uma lança a se levantar e transpassar-lhe o lado. E como doeu o coração da Virgem Maria. Quando falamos em coração, nós sabemos que mais de 1000 vezes cita-se na Bíblia essa palavra coração, né? Coração. É um coração que se empobrece para o outro. É um coração que é o órgão das decisões, né? É um coração que é o lugar do encontro com Jesus. Não um coração miocárdio que bombardeia no movimento de sístole e diástole, mas é o coração espiritual, onde nós sentimos, temos sentimentos, onde brotam as emoções, e onde este coração está recheado do bem e muitas vezes do mal. E pela picada da serpente no Éden, a nossa mãe biológica e o nosso pai biológico, o veneno foi inoculado no coração maternal biológico de Eva, que ao contrário a palavra é ave. Então, nossa mãe biológica foi picada pela serpente, pelo veneno do pecado, para a sensualidade, para o orgulho, a soberba e, consequentemente, todos os filhos desses pecados capitais. E com isso, Eva nos levou a começar uma caminhada desde então pelo Vale de Lágrimas. Desde então o homem começou a sofrer dores, a mulher para ter filhos foi sob o grito da dor, e o homem para adquirir o alimento na mesa para a família foi através do suor do próprio rosto. O castigo que recebemos foi o sofrimento, a dor e, acima de tudo, a morte. Nós sabemos que ao longo do Antigo Testamento, por toda a extensão dos 40 e tantos livros, escritos por profetas grandes e pequenos, falava-se de uma caminhada
a caminhada desde a libertação da aliança que Deus fez com os israelitas através de Moisés e atravessando o deserto para emplacar a terra prometida, onde nessa terra prometida haveria mel, o néctar do mel, do alimento e do trigo. E sabemos que foi exatamente nessa terra prometida por Deus é que veio também o prometido, onde Isaías, um grande profeta, falou numa precisão cirúrgica do sofrimento do servo, que ele deveria passar. No capítulo 53 de Isaías, fala em detalhes e em detalhes cirúrgicos, né? Todo o sofrimento do servo para curar as nossas feridas, que são as feridas do pecado original. Descortina-se na plenitude do tempo o Novo Testamento, a plenitude dos tempos, onde, pela visita de um anjo a pedido de Deus Pai, Criador, porque havia chegado o momento, descendo a casinha de Nazaré, lhe faz uma saudação e faz-lhe uma proposta sobre a concepção espiritual, pelo poder do Espírito Santo, de um filho, que seria o Messias, que ele seria grande, que ele seria causa de seu erguimento para muitos e causa de queda para tantos. Falou que o reino dele não teria fim, enfim, um longo discurso onde falava de todo o perfil do Salvador, Filho de Deus Pai, que queria e precisou de um útero humano da nossa raça e estirpe, de uma mulher, para dar à luz a este filho, porque Deus não precisa do ser humano, mas Ele quis contar conosco. Maria apenas fez um questionamento, como seria este nascimento, essa gravidez, se ela estava noiva de José, mas não conhecia a intimidade, esperava o casamento dali a tantos meses. E o anjo lhes responde: não temas, Maria, porque encontraste grande graça diante do Senhor. O que acontecerá? Será que a sombra do Altíssimo te envolverá, ou a luz do Altíssimo te envolverá. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E discorrendo todas as respostas que ela pediu e toda a recomendação dada por Deus carinhosamente, ela simplesmente se curva numa curvatura de muitos graus, com a boca no chão, e diz em adoração um fiat, um sim, que a partir deste sim da Virgem Maria, todo o céu entrou em coro, cantando os aleluias, alegrias, porque o gênero humano, filho amados de Deus, que somos todos nós, de todo o tempo, de toda raça, de toda língua e de todo povo, obteria, pelos méritos da encarnação, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, a salvação eterna. Seríamos libertados do veneno da serpente. O antídoto usado seria exatamente através da Igreja, pelos sinais eficazes de salvação que de inauguração vem no batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus adquire primeiramente no alto da cruz. Ali fecha-se tudo aquilo que Jesus precisava na sua morte, e oficializa-se em Pentecoste o nascimento vital da Igreja, que é exatamente a triagem para a nossa ida para o céu. A Virgem Maria, a partir do sim que ela deu, nós repetimos o nosso amém quando, na doxologia da liturgia da missa, se diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, e o nosso amém
que soa em coro com toda a Igreja Católica, Apostólica, Romana e Mariana, é um amém que é o eco do sim da Virgem Maria. Sim, a salvação chegou para todos em Cristo, por Cristo e com Cristo. Maria, a partir de então, pelos grandes teólogos, passa a ser automaticamente colaboradora, cooperadora do projeto da salvação. Por isso, quando ela é confeccionada pelas mãos habilidosas do Pai, que não tem passado, presente nem futuro, ela foi elaborada de forma tão perfeita, tão santa quanto Eva. Eva tão santa quanto Maria, com diferencial. Uma negou o projeto do Pai e a outra disse um sim largo, profundo, carinhoso, grato, que venceu o mal. O portal biológico de cada um de nós é o portal carnal de Eva. O portal que nos leva para a salvação eterna, onde Jesus nos deixa este sinal sobre o Monte Sinai, através da cruz. A cruz é a chave. A morte de Jesus e a cruz é a porta. A ressurreição, idem, é onde Jesus abre com seu próprio corpo glorioso, onde ele sobe na sua ascensão ao céu, ele abre o caminho para que todos aqueles que passaram pelos sacramentos iniciais da igreja, que é o batismo, primeiro, e são 7, pelo poder do Espírito Santo também sobe nessa escada que em espiral alcança o último andar, que se encontra o Pai à nossa espera. Como pai do filho pródigo, ansioso, saudoso, com os olhos e o coração lacrimejante, com saudade de cada um de nós. O Imaculado Coração de Maria era um coração indivisível, porque ele amava aquele coração materno, feminino, terno. Amava demasiadamente o seu Criador dentro do judaísmo, dentro dos mandamentos da lei e, acima de tudo, da impecabilidade que ela guardava no seu coração para fazer plenamente a vontade de Javé, a vontade do Deus inominável, que se chama Pai. Ela foi encontrada isenta do pecado original exatamente porque era preciso um útero santo, era preciso um útero imaculado, era preciso um coração tal qual o útero, era preciso uma mente tal qual o útero e o próprio coração dela. Ela precisava ser encontrada, ser fabricada, confeccionada, como na ladainha, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção, onde não havia nenhuma nuance, nenhuma mancha de pecado. E foi exatamente em todas as células marianas. Foi no útero da Virgem Maria que ali foi depositado, como no próprio presépio, o corpo santo amado pelo Pai, que confiou com toda a plenitude e confiança naquela mulher pobre, que faz toda a linha das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, onde é a carta magna para todos nós cristãos e seguidores de Jesus, que por Maria veio até nós como Messias, como aquele que indica o caminho, aliás, como o caminho, a verdade e a vida. Maria possui todas as bem-aventuranças e ela é o espelho de justiça, exatamente porque ela traz para nós, como espelho, o modelo a seguir, o modelo a imitar, um caminho, como seta indicativa a seguir o próprio Filho. Ela, como mãe,
No início, ela carregava o filho no colo, no útero. Depois andava ao lado do filho. E como discípula, depois que o filho cresce, ela andava como nós, atrás do Mestre, porque é Ele que é o Salvador. E ela tem toda a plenitude de uma consciência de que é assim. É Ele que veio salvar. Ela não foi como Pedro, que disse para Jesus, quando este prenunciou a sua morte: não, Senhor, de forma alguma. Pedro passa à frente de Jesus com a espada embainhada e diz: não, ninguém lhe fará mal, eu matarei qualquer um que tentar te matar. Jesus: sai, Satanás, tu és pedra de tropeço. Porque não era Pedro que deveria salvar Jesus, e sim, era Jesus que deveria salvar a todos nós. Maria posicionou-se exatamente no lugar que lhe cabia. Não na frente, mas atrás do filho. Obediente, curvada, silenciosa, guardava todas as palavras do filho no coração. Sofria, porque acreditava nas profecias, ao mesmo tempo, a alegria de saber que ele era filho legítimo do Pai eterno. Ela sabia que também com o filho ela ocuparia um lugar, um trono de destaque, como rainha de todos os santos, como mãe do santo, filha predileta do Pai, mãe do Filho de Deus e esposa do Espírito Santo de Deus. Essa é aquela a qual amamos, porque foi canal que trouxe até nós a maior alegria de todos os tempos, para todos os homens e para o homem todo, a alegria da salvação. Nós não adoramos a Virgem Maria, muito pelo contrário, ela não quer isso. Ela não quer méritos, ela não quer absolutamente que rasguemos seda ou que lhe lancemos confete, serpentina. Mas nós, dentro da nossa gratidão, nós temos uma devoção especial a ela, porque sabemos que ela é cheia de graça, que ela é bendita entre todas as mulheres negras, amarelas, brancas, de todas as raças e cores. Ela é bendita entre todas as mulheres, e dela não temos inveja nenhuma. Por quê? Como é bom ter uma mãe que nos ama tal como ela ama, que tem em si o mérito de ser a rainha de todo o universo, que é, volto a dizer, filha predileta do Pai, mãe do Filho de Deus e esposa do Espírito Santo, que ela, como um para-raio, onde ela vai, ela leva, ela atrai o Espírito Santo para fazer com que ali todos sejam batizados, assim como ela levou Jesus no ventre à casa de Isabel. Aquele que era impotente no ventre de Isabel pulou de alegria. Aquele que estava mudo por incredulidade falou. E aquela que era estéril deu à luz ao último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, João Batista, que disse com todas as palavras: convém que eu diminua para que ele cresça, sem a mínima soberba ou sem a mínima autossuficiência de que ele sabia de tudo. O que ele sabia era unicamente uma única coisa: aquele que vocês estão vendo e estão atrás de mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a ele que deve seguir e não a mim. Por isso Filipe, com outros, que tinha João Batista como mestre, deixou aquele mestre e foi atrás do verdadeiro mestre. E Jesus faz um elogio a este primo que ele tinha. De todos os filhos nascidos de mulher, este é o maior. Porque ele não só prenunciou a minha vinda, mas me viu, me batizou, sem a necessidade, derramou a água do Jordão sobre mim.
Na minha humildade submeti a um batismo do qual eu não precisava, porque sou eu que batizo, é meu Pai que batiza, é o meu Espírito que batiza. Mas como eu sou a humildade da humildade, manso e humilde de coração, passei por este processo para que todos me seguissem, me imitassem. Imaculado Coração da Virgem Maria, nós te veneramos e nós te amamos e temos dentro de nossos corações um altar dedicado a ti. Porque sabemos que quem te ama adoça o coração do Filho. E quem ama seu Filho, que é Jesus, adoça seu coração de mãe. Por isso, Virgem Mãe, a Senhora continua por um privilégio único a vir a nós, de tempos em tempos manifestar a sua tristeza em forma de lágrimas, pelo pecado que nós continuamos insistindo, tentado pela serpente, que com os olhos hipnotizadores, por através da televisão, através das imagens, através dos outdoor, através de palavras, de filmes, de revistas, através do nosso próprio sentimento de sensualidade, continuamos a pecar. Mas sabemos também que no arrependimento, na reflexão de um profundo ato penitencial e de uma conversão, de uma metanoia, voltamos ao nosso estado original de pureza, de uma criança recém-nascida, mas que carrega em si a marca da picada, os dentes caninos da serpente, mas que o coração jorrado do coração sagrado do Filho de Deus, somos libertos, somos purificados, perdoados. Por amor ao Filho, Deus concede perdão a toda a humanidade pecadora. O mais perverso de qualquer ser humano que pisa a terra, pela bondade e misericórdia de Deus, somos perdoados e salvos. Obrigado, Nossa Senhora, pelo seu sim. Obrigado por este ensinamento onde nós queremos também dizer o nosso sim ao Pai. Queremos dar o nosso sim a Jesus, seu Filho. Queremos dar o nosso sim ao seu esposo, o Espírito Santo, assim como o seu esposo biológico, que não te conheceu na intimidade, por saber do tamanho da sua pureza, não te conheceu intimamente, vice-versa, mas teve o privilégio de cuidar de Jesus, de ensinar a Jesus o trabalho humilde da oficina de Nazaré. Teve o privilégio de proteger o filho e a esposa na travessia perigosa do deserto para fugir da fúria herodiana. Voltou quando o anjo de Deus, o próprio Deus, lhe disse: é hora de voltar. Protegeu o filho durante toda a extensão da sua infância, mostrando biologicamente um lado forte, protetor da mãe e do filho, que deu tanta confiança e amor a essa criança e teve a infelicidade de te perder. A tradição católica nos diz da sua morte, antes da morte do seu filho, porque o Senhor não suportaria, o Senhor atrapalharia, São José, o projeto de salvação. Como pai que era, instintivo como era, dentro dos padrões humanos, o Senhor não suportaria ver o filho morrer como ele morreu, maltratado como ele foi. Por isso Deus o levou antecipadamente. Mas a Virgem, que é mãe, e que obedeceu cegamente, profundamente à vontade trinitária deste Deus, simplesmente relegou a um silêncio profundo. Lágrimas desciam, a fidelidade foi a toda prova, a elegância espiritual de ficar de pé
honrando o filho em pé pendurado na cruz. E ali ficou e com ele permaneceu até que ele subiu para o céu e ficou com João, o discípulo amado, sendo para os apóstolos uma outra mãe, e assumindo dentro do Concílio Vaticano, mãe de Deus, não apenas de um Deus espiritual, mas de um Deus físico e espiritual. Teve o privilégio de subir de corpo e alma, passando pela mesma trilha que o Filho passou, buscada pelos anjos numa assunção gloriosa, coroada por este Deus trinitário e cantada por todos os anjos e santos da terra e do céu, porque queiram ou não, aqueles que não lhe atribuam o mérito que mereces e que dizem que a senhora é uma mulher qualquer, estes não amam Jesus, porque não é possível eu amar alguém de uma forma tão intensa como eu amo Jesus sem amar aquela que foi o portal que nos trouxe de presente o Salvador. Obrigado, Virgem Maria, porque a senhora é a embalagem que Deus com tanto primor confeccionou para trazer dentro desta embalagem tão linda, tão pura, tão artisticamente adornada de virtudes, de delicadeza, de qualidade, guardava dentro de si o germe divino. O Filho de Deus, como lançar fora essa embalagem que com tanto carinho o Pai pôs na mão de cada um de nós? Como desfazer dos laços de ternura que Deus te envolveu, guardando não só a ti, mas o filho menino Deus no seu ventre, que numa simbiose continua guardado no seu coração. A senhora nunca deixou Jesus, e Jesus nunca te deixou, por isso tudo por Jesus e nada sem Maria. A senhora continua adornada de virtudes, a senhora continua adornada de privilégios que Deus te dá para trazer mensagem até nós, e são mensagens que Deus prefere que a senhora como mãe vem dizer a nós, por isso tantos homens se convertendo através da senhora, no texto dos homens, através da sua feminilidade materna, através do seu jeitinho especial de se dirigir a todos nós pecadores, a sua delicadeza, este amor que a senhora tem por cada um de nós, porque se meu filho os ama, como não poderei amá-los? Se meu Pai eterno, meu esposo, o Espírito Santo os ama, como não poder amar? Por isso eu digo que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana Mariana, sem Maria ela não é católica apostólica só. Maria é exatamente o rosto do Pai, o rosto feminino de Deus. É através da senhora que vamos a Jesus. A senhora é como uma pequena pinguela que vamos a Jesus, e a senhora quer ser assim simples, pequenina, aparentemente frágil, mas que carrega uma força descomunal, onde nós, através dessa pinguela, te pedimos, por favor, diga a Jesus, seu Filho, porque Ele nunca lhe nega favor algum. Faça-nos por misericórdia, ó Virgem Maria, pedindo a Jesus uma cura interior profundo, mas pedindo primeiro o batismo no Espírito Santo, assim como a senhora recebeu este batismo, quando a senhora disse sim, e a senhora foi completamente permeada, foi completamente preenchida por essa graça, e nós também queremos nos engravidar de Jesus, para que Jesus ocupe um lugar vazio, existencial em nossa alma, de solidão, de dor,
de tanto sofrimento que trazemos, porque não acreditamos o suficiente que Deus, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se tem as suas intercessões e orações, quem poderá rezar para mim? Que vemos uma luta do dragão como a senhora e que esmague esta cabeça numa suavidade exatamente do poder que Deus lhe dá. O poder da humildade, da simplicidade, da santidade que esmaga a perversidade na totalidade, o cranisuto do demônio. Por isso tanto ódio ele possui da senhora, por isso que nós, como católicos, e temos nossos exorcistas católicos que são sacerdotes, que são os únicos que têm autoridade de fazer os verdadeiros exorcismos, porque precisamos do crucificado, do crucifixo, precisamos do óleo do crisma, precisamos da água benta, precisamos da tua imagem. E quando a sua imagem chega perto e toca um possuído, ele berra, ele grita, porque ele não suporta o seu toque para a libertação dos seus filhos, de nós, seus filhos. Por isso vem, Maria Santíssima, tocar em cada um de nós como tocaste os apóstolos naquele dia memorável de Pentecoste, onde a igreja oficialmente nasce. E a senhora é a primeira evangelizadora, porque a senhora tinha muito mais do que a palavra no útero. A senhora tinha a palavra imprimida no coração, nos lábios, no pensamento. O seu respirar é o respirar de Jesus. A sua alegria é a alegria de Jesus. O seu amor é o amor de Jesus, porque a simbiose permanece. A senhora está no útero do coração do filho e do filho no seu coração e vice-versa. E a água, o líquido miniótico que gerou Jesus dentro do seu útero é o próprio Espírito Santo. Por isso o sangue e água que jorrou no dia do nascimento biológico de Jesus derrame sobre nós. Que no parto da luz de Jesus, o sangue e água que jorrou da sua placenta divina cure nossos corações feridos, machucados pelas mágoas, ressentimentos, ódio, pecados de estimações, pecadinhos e pequenos vícios de estimação que não nos abandona porque nos acomodamos a ele. Ó sangue e água que jorrou do coração, do útero santíssimo da Virgem Maria, lave nossos olhos, tire toda a catarata da impureza, da maldade do nosso olhar. Ó sangue e água que brotou do útero santíssimo da Virgem Maria, lave nossos corações machucados, feridos e marcados pela concupiscência. Ó sangue e água que jorrou do coração de Jesus, repetindo o primeiro ato do nascimento e repetiu no ato da morte, depois da morte. Lava-nos para que ressuscitemos para uma vida nova. Lava-nos, Senhor, do medo, porque sabemos que essa pandemia e tudo que nos acontece durante este período de tanta morte, não é a morte, é simplesmente o portal que se abre para a vida. Lave-nos de tudo aquilo que não podemos mais usar, que é da igreja, o sacramento da confissão, e muito menos a Eucaristia, tempo de purgatório, tempo de dificuldade, tempo de fome, tempo de sede da Eucaristia que tem ali dentro o Deus Trinitário, onde tem a própria Virgem Maria, o sangue da Virgem Maria que ele deste na sua vida embrionária, ó Jesus. Ó sangue e água que jorrou do coração de Jesus por Maria, vem até nós numa chuveirada de graça
Lava-nos de todo pecado passado, presente e futuro. E para as almas que estão morrendo, que os corpos que estão morrendo hoje por falta de sacramentos como o óleo santo da unção dos enfermos, de uma confissão com um presbítero, onde apenas um arrependimento doloroso por um medo acompanha estes corpos até a última respiração. Sopre, Senhor, não através das respirações mecânicas, mas o sopro vital da graça, o sopro, o hálito da vida, para que volte nestes corações a pureza original, o perdão, Senhor, perpétuo, para que essas almas de tantos milhões de pessoas morrendo ressuscitem para a vida eterna. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do vosso Santo Espírito e pela intercessão poderosa da sempre Virgem Maria, a graça de salvar as almas que veem o sacrário, que veem a igreja, mas não podem, não temos a Rainha das Orações, a Santa Missa. Não temos o viático, o pão sagrado que alimenta nossas almas e nos dá força para subirmos para o céu. Vem, Jesus, como escada de Jacó, para nos levar degrau por degrau até o último patamar. Quero estar numa luz inacessível aos homens aqui na terra, mas que nós misturaremos na luz, nessa luz que cega as retinas dos nossos olhos humanos, mas que a luz que é privada, está privada de todas as nuances, manchas, nódoas do pecado. Essa luz que dissipa de nós todo o mal. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.